Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Os cumprimento com uma boa tarde. Nós estamos no segundo áudio das lições da vida de Ana e Penina, baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 28. Louvado seja Deus. Nós vamos para o terceiro tópico dessa ministração, que tem por tema: nossos fracassos podem se tornar degraus para alcançar a Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Como lidamos com nossas impossibilidades, nossas frustrações e nosso fracasso? Ana se sentia infeliz e oprimida pelas constantes provocações de Penina, e em vão Eucana procurava consolá-la. Parece que a atenção que o marido lhe dispensava só fazia piorar as coisas. Salmos, versos 60 e 11, diz: ela, ao perceber que ninguém podia livrá-la de suas insuportáveis frustrações, resolveu reparti-las com aquele que é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Delas, de modo que fez seus problemas degraus para aproximar-se do único que tinha a solução para elas. Quando você tiver que enfrentar lutas e provocações, lembre-se de que, em vez de ficar desanimado ou cair na depressão, você deve usar cada um delas como degrau, a fim de que se aproxime mais de Deus e, desse modo, alcançará soluções e bênçãos para a sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Amados, Ana, ela sabia que a única pessoa que poderia lhe abençoar, que poderia cessar aquela angústia, aquela opressão que ela estava sentindo naquele momento, era o próprio Deus. E ela vai se aproximar do Senhor quando ela vai ao templo falar com o Todo-Poderoso. Quarto tópico: devemos cumprir o que prometemos a Deus e Ele nos abençoará. Quando Ana buscou a ajuda de Deus, prometeu-lhe que, se lhe fosse dado um filho homem, ela o dedicaria ao Senhor, devolvendo-o a Deus por todos os dias da sua vida. Enquanto orava, chorava copiosamente a ponto de chamar a atenção do sumo sacerdote Eli. Este imaginava que ela estivesse embriagada e a repreendeu zelosamente. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes eu e você estamos passando por uma tal prova, por uma tal dificuldade, que muitos olham para nós e não entendem o motivo da nossa tristeza e nos tem como loucas, como atribuladas. Mas a palavra do Senhor diz que Ana estava angustiada de espírito. Ana então procurou mostrar ao sacerdote que ela não estava embriagada, e sim angustiada, e que estava chorando porque estava apresentando ao Senhor o seu problema, e de maneira sincera e fervorosa. O sumo sacerdote ficou profundamente comovido com a sua dor e pronunciou uma bênção sobre ela, dizendo: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição, e lhe fizera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados e amadas do Senhor, a sua oração foi ouvida por Deus. 9 meses depois, ela tinha em seus braços aquele que herdaria o sacerdócio. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Samuel, cujo nome lembra a oração de sua mãe pedido a Deus, foi criado com o máximo carinho e dedicação até que foi desmamado, possivelmente aos 3 anos de idade. Desmamado o menino, e cabia agora a Ana devolvê-lo àquele que o havia dado. Ela prometeu isto a Deus e devia cumprir o seu voto ao Senhor. Eucana, seu marido, poderia ter quebrado o voto.
que ela fizera. Livro de Números 30, verso 6 e 8. Louvado seja Deus. Mas concordou com ela, ao ver a convicção que tomara conta de sua alma. Eucana poderia dizer: não, esse é o nosso primeiro filho, nós precisamos estar com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele concordou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Samuel ser entregue ao templo para servir ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Ana percebeu quando seu filho nasceu que ele era resultado de um milagre de Deus e que este milagre era fruto de um compromisso assumido por ela com o Senhor. Por isso, ao encontrar o sumo sacerdote, a fim de que ele fosse educado para o serviço do santuário, ela tinha plena certeza de que estava entregando, louvado seja Deus, o seu mais precioso bem aos cuidados não de um homem, mas do próprio Deus. Para a cerimônia de dedicação de seu primogênito, Eucana e Ana levaram como oferta, louvado seja Deus, de gratidão ao Senhor, 3 bezerros, 3 medidas de farinha e um odre, saco de couro, de vinho que foram oferecidos com oração e um cântico do louvor composto por Ana. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que Ana, ela entoou um cântico de gratidão ao Senhor, pelas benevolências a qual o Senhor concedeu a ela através do seu filho Samuel. O cântico de Ana diz: então orou Ana e disse: o meu coração exalta ao Senhor, o meu poder está exalado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alargaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor é o que tira a vida e o dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir ela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para que o faça sentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles o Senhor, julgará a extremidade da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Cântico abençoado, tremendo e forte. Cântico de alegria, de gratidão de Ana pela vida de Samuel. Aleluia! A palavra vai nos dizer, amados, que talvez fosse mais fácil para Ana ter vivido na esterilidade, suportando as provocações de Penina, do que separar-se de seu pequenino tesouro, entregando-o aos cuidados do sumo sacerdote, mas ela cumpriu fielmente o feito ao Senhor. Quando votares diante do teu Deus, cumpra o voto. Foi assim na vida de Jefité, no livro de Juízes. A palavra do Senhor diz que Jefité era um capitão do exército de Israel. A Bíblia diz que Jefité foi adiante do Senhor e disse: olha, Senhor, se o Senhor me fizer prevalecer sobre os meus inimigos, o primeiro que sair dentro da minha casa, eu sacrificarei diante de ti. E a Bíblia diz que Jefité foi vencedor. E quando
chegou o momento de cumprir o voto. A Bíblia diz que Jefté, ao chegar na sua casa, saiu-lhe pela porta ao encontrá-lo a sua única filha, a sua primeira e única filha. A Bíblia diz que Jefté agora fica com o coração dolorido, com o coração entristecido, porque ele teria que cumprir o voto. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jefté, ele pensou em não cumprir o seu voto, mas a sua filha foi adiante dele, cheia do Espírito Santo, e disse para o seu pai: pai, deixa-me pelo menos chorar a minha virgindade. E foi adiante, chorou a sua virgindade e foi sacrificada diante do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados, muito cuidado quando você votar algo para com o Senhor, porque o Senhor é fiel e poderoso para cumprir. E a partir do momento que eu e você damos a nossa palavra, temos que cumpri-la. Aleluia, glória a Deus. O Pai Celestial, também como Ana, experimentou a separação de seu único filho ao entregá-lo aos homens a fim de que redimi-los do pecado. Como Ana, ele espera também receber como recompensa muitos outros filhos e filhas, dentre os quais você pode ser uma delas. Para que isso aconteça, o que alegrará muito o coração de Deus, basta nascer de novo. Livro de João, capítulo 3, verso 3 e 5. Aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. Livro de João 3,16. Aleluia. Ao voltar para o seu lar em Ramá, Ana estava em paz com sua consciência, pois sentia que havia cumprido seu voto ao Senhor. E isto a deixou confiante de que tomara a decisão certa. Ana voltou para com a casa com o coração apertado pela saudade, mas ao mesmo tempo cheio de esperança de que um dia seu filho seria um grande homem de Deus em Israel. Quando assumimos um compromisso com Deus através de um voto, dedicando a Ele um bem, um dom, um serviço, um tempo ou outra coisa qualquer, devemos cumprir fielmente a nossa promessa, custe o que custar. Leia Deuteronômio 23, 21, 22 e Eclesiastes 5 e 4. Deus não nos obriga a fazer votos, por isso pense muito bem se você deve ou não fazê-lo, porque a violação deles Deus considera pecado. Leia Atos dos Apóstolos 5, do 1 ao 11. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quinto tópico: tal mãe, tal filho. Aquilo que semeamos, vamos colher. Aleluia. Ana entregou o seu filho ao sumo sacerdote, mas não o abandonou. Com carinho, ela preparava todos os anos uma túnica ou uma estola nova para ele. À medida do que ia crescendo, ela estava demonstrando com isso a sua preocupação em apresentá-lo bem vestido diante do Senhor e diante dos adoradores. A túnica era vestuária usada pelos levitas no serviço do santuário. Aleluia. Além disso, suas constantes orações intercedendo por seu filho garantiram ao menino um desempenho pleno de suas faculdades físicas, mentais e espirituais, importantíssimas no desempenho do seu serviço ao Senhor e na direção de Israel. Samuel acabou se tornando, além do levita dedicado, que era um profeta e juiz escolhido por Deus para conduzir Israel a uma nova era em sua história e monarquia. A história de Israel deixa claro que o sucesso de uma nação depende muito do caráter de seu líder. E o caráter de seu líder depende muito do caráter de sua família. E o caráter dessa família depende muito da relação que ela tem com Deus e de como se espelha no seu perfeito caráter. Louvado seja Deus. A consagração de Ana e Eucana, sua dedicação a Deus e a entrega de seu filho a ele, resultou num filho piedoso, comprometido com o Senhor e sua causa. O caráter de Samuel acabou influenciando significativamente toda a nação israelita, que foi ricamente abençoada por seu intermédio. Nunca subestime o poder de uma família consagrada a Deus e ore para que seu lar seja também
uma influência positiva na vida de muitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nessa tarde você possa ser edificado e abençoado por mais um áudio das lições da vida de Ana e de Penina.